Olhe para o seu irmão, no olho dele. E diga assim: meu irmão, eu quero que você saiba do poder da oração e o poder da vigilância. Portanto, orar e vigiar é uma chave que Deus nos entregou. Pergunte para ele: você entendeu? Glória a Deus. O poder da oração e da vigilância. Eu vou ler esse texto aqui de Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20, na versão da Bíblia, a Mensagem. Aí depois você lê aí nas outras versões que você tem, mas preste atenção aqui nessa versão. Diz assim, o apóstolo Paulo. Aliás, eu vou ler do versículo 12 a seguir. Versículo 12 a seguir. Diz assim, para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Diga: Deus é forte e quer que eu seja forte. Aliás, esse é o versículo 10, né? Olha só o que diz agora. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Olhe para o seu irmão e diga aí para ele: você precisa usar. Diga assim: você tem que usar essas armas para você poder prevalecer contra Satanás. É isso que Deus está dizendo aqui. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata, presta atenção aqui, nessa versão. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana. Uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Eu estou lendo a Bíblia aqui, viu, queridos? A Bíblia na versão mais fácil de você entender a mensagem. Versículo 13 diz assim: estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem. Toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé, orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos, vigilantes. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Também não se esqueçam de orar por mim. O apóstolo Paulo está falando e eu também falo para vocês. Não se esqueçam de orar por mim também. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha a coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos. A mensagem que eu, pregador, prisioneiro, fui incumbido de transmitir. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está nesse lugar. Que o Senhor tenha toda a liberdade para mexer conosco nessa noite.
Eu creio que só no ler da palavra o Senhor já está mexendo. Que toda a hoste do inferno, das trevas, que tenta nos paralisar, nos roubar, que tenta impedir, nos distrair para que não venhamos dar crédito, ouvir a sua palavra e dar crédito a ela. Toda essa atitude, essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, que nos impede de mergulhar ou deixar a palavra penetrar no mais profundo do nosso ser. Seja, meu Deus, essa altivez derribada agora, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Toda essa resistência do inferno das trevas, que nos impede de ter a revelação, que nos impede de viver essa verdade, de nos posicionar, meu Deus, como verdadeiros guerreiros, essa batalha que está em jogo, a nossa vida, que está entre a vida e a morte, nós mesmos. E que nós estamos agindo como se fosse um jogo de final de semana, uma brincadeira. Meu Deus, tem misericórdia de nós. E nos levanta hoje, meu Senhor, como verdadeiros guerreiros, destemidos, que não retrocede em nada, que não retrocede na fé, que não retrocede na disciplina diária da vida, da guerra, da oração, da meditação da palavra, do mergulhar no Senhor, na intimidade com o Senhor. Meu Deus, abate essa estrutura do diabo, do inferno nas nossas almas, que nos rouba, que nos paralisa, que nos faz ficar adormecidos. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, nos desperta, nos chacoalha, meu Senhor, para sermos verdadeiramente homens e mulheres de fé, guerreiros, que vão operar pela fé, em nome de Jesus, da chamada, da missão que o Senhor designou a nós, ó Deus, que os dias estão se passando e nós estamos perdendo tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, nossa casa, nossa família, muitos estão afastados, desviados, perdidos, indo para o inferno, e nós estamos tranquilos, como se nada tivesse acontecendo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Mexe nessas estruturas do inferno, das trevas da nossa alma, que não é capaz de ter compaixão nem pelos nossos, quanto mais pelos demais, os próximos que passam por nós todos os dias e não nos importamos. Meu Deus, tem misericórdia, nos perdoa, Senhor. Espírito Santo, chacoalha-nos aqui hoje, meu Senhor, em nome de Jesus, para sairmos dessa inércia, dessa paralisia, para nos importarmos mais com o reino de Deus, com o Senhor, com a eternidade, do que com as coisas desse mundo, Deus. Nos importarmos mais com as riquezas do céu, do que com as riquezas daqui da terra, que nos roubam, que nos tiram da Tua presença, que nos fazem perder o tempo do Senhor nas nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor está aqui hoje, e eu sei que o Senhor tem algo para fazer aqui, e o Senhor vai completar essa obra em nome de Jesus, para a glória e o louvor do nosso Deus, nosso Pai. Eu me submeto a Ti, eu me rendo a Ti, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Diga amém, diga glória a Deus. Eu quero começar aqui, que pode se assentar. Ou quero continuar aqui, porque o Espírito Santo já começou. Eu quero
ler aqui para vocês um trecho. Um parágrafo aqui do livro A Vida de David Brainerd. Eu espero que você já tenha ouvido falar desse rapaz, desse jovem. E se você não sabe quem é David Brainerd, quem foi David Brainerd, ele já partiu, tem mais de 300 anos que ele passou por aqui, na face da terra. Nasceu em 1700 e alguma coisa, e morreu em 1748. Apenas 29 anos de idade. Converteu a Jesus Cristo com 21 anos de idade. 4 anos depois, com 25 anos de idade, ele decidiu entregar sua vida 100% para Jesus, para viver como missionário nas tribos indígenas dos Estados Unidos. E o seu ministério só durou 5 anos. 29 anos ele morreu. Na verdade, quando ele foi 25 anos de idade, ele decidiu ser missionário nas tribos indígenas, que não tinha nem acesso. O acesso era ou a pé ou a cavalo por dias e dias e dias no meio da mata. A grande maioria das tribos naquela época indígenas eram completamente selvagem. E quando ele decidiu ir, ele já estava diagnosticado com uma doença terminal. Por isso que o ministério dele durou só 4 anos, 25 a 29 anos. Mas a obra de David Brainerd foi tão poderosa na face da terra, queridos, que todos os grandes homens que você já ouviu falar, todos eles foram inspirados pela história do ministério dele desses 4 anos. John Wesley, o outro Wesley, que eu não lembro o nome dele aqui, o Jonathan Edwards, e tantos outros aí. Dá para contar uns 10, pelo menos, grandes homens que surgiram, que são chamados de heróis na fé, que estão inclusive no livro dos heróis da fé. Tem 2 livros escritos dos heróis da fé. Esses homens todos foram inspirados pela história ou pela vida de David Brainerd. E eu quero ler aqui algo aqui para nós começarmos a entrar dentro desse texto aqui que nós lemos hoje. Diz assim, David Brainerd foi perseguido por adversários sobrenaturais que estavam decididos a roubar sua recompensa. Ele sabia que nunca deveria abandonar a sua armadura, mas sim descansar com o colete fechado. As manchas que estragavam a perfeição do seu lustroso uniforme e as ferrugens em seu escudo brilhante são imperceptíveis para nós, mas para ele era a fonte de muita dor e fervoroso anseio. Isso é um trechozinho do livro que conta a história de David Brainerd. E o que isso significa, queridos? Significa que ele jamais tirava a armadura espiritual da sua vida. E eu quero dizer algo aqui para você aqui, que se tem um homem que, da nossa atualidade, mesmo já tendo passado quase mais de 300 anos que ele esteve por aqui, se tem um camarada que viveu guerras intensas na sua vida, nos poucos anos, dos seus 29 anos de vida, foi esse rapaz. E aqui
essa declaração a respeito da dedicação, da entrega. Ele mesmo diz aqui, a história aqui diz, ele sabia que nunca deveria abandonar a sua armadura, mas sim aprender a descansar no meio da guerra com a armadura, com o colete fechado da armadura. E ele enfrentou, queridos, não só uma doença, ele foi diagnosticado com tuberculose, ele tossia, sangrava quando ele tossia. Eu estou falando aqui, quando ele completou 25 anos, quando foi diagnosticado com tuberculose. E o médico deu poucos dias de vida para ele, ele ainda sobreviveu 4 anos servindo a Deus. E servindo a Deus nessa jornada de andar a cavalo dias e dias e dias, tomando chuva, às vezes o dia inteiro, para chegar numa tribo, correndo o risco de chegar lá e ser morto. Aliás, ele ia ser morto. A história nos conta dos momentos que ele viveu nas tribos. E a história conta que quando ele teve o primeiro contato com uma tribo, depois de vários dias andando na selva, e ele, antes de chegar até a tribo, ele decidiu passar um dia inteiro jejuando e orando. E enquanto ele orava e jejuava, Deus estava fazendo algo extraordinário. Porque ele já estava sendo vigiado pelos índios há dias. Há dias. E ele já estava no cardápio para ser morto e se tornar carne fresca para a alimentação daquela tribo que era canibal. E sabe o que aconteceu? Quando ele passou esse dia orando e parte da noite, enquanto ele orava e adorava, aqueles índios começaram a enxergar coisas extraordinárias acontecendo aqui. E quando ele chega até a tribo, aquilo que estava programado para acontecer, na verdade não aconteceu, porque Deus se revelou através da oração e do jejum que ele estava fazendo, da adoração antes aqui. E quando ele chegou lá, e aqueles índios já olhavam e viam que nele tinha algo, e eles viam Deus na vida dele. Ele não sabia falar nem a língua daquelas tribos, mas Deus é o Deus da linguagem universal. E ele começou a ganhar almas para Jesus, queridos, de uma forma extraordinária. Então ele sabia o que era, ele sabia que não poderia abandonar a sua armadura espiritual. E aqui eu quero entrar dentro daquilo que nós lemos aqui, porque esse texto que nós lemos é o texto da armadura espiritual. E numa linguagem bem mais clara para nós entendermos aqui. Aqui o próprio Deus falando conosco, queridos. O apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz aqui, para encerrar esse discurso ou essa pregação que eu estou escrevendo aqui para a igreja de Éfeso. Eu lembro que Deus é forte e quer que vocês também sejam fortes. Por que você é derrotado? Me diga. Me diga aí por que você é derrotado. Por que tem pecados na sua vida que está te vencendo há anos e anos e anos e anos e anos e você não consegue sair dele? Por que a tua casa, a tua família não está aqui servindo a Deus convertido aqui? Quantos anos faz que não vem um da sua família? Por que a tua célula não cresce, não multiplica? Teu ministério não cresce, não multiplica? Por quê? Deus é forte e quer que vocês também sejam fortes. Só é derrotado quem não é forte.
forte. Por que o teu casamento está com problema? Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. E aí ele diz aqui, tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. As armas eficazes. Armas o quê? Eficazes, queridos. As armas que Deus preparou para mim e para você, para serem usadas, são eficazes. Armas eficazes feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver. Está escrito aqui, ó. Armadura espiritual, queridos. Toda armadura espiritual é arma de defesa e arma de ataque. Você usa as armas, você usa essas armas para a sua defesa e usa elas para ataque. Aqui está dizendo que vocês terão de usá-las se quiserem sobreviver. Sabe o que eu falei aqui na segunda-feira para os irmãos que chegaram do encontro? Eu falei exatamente isso. Eu falei, vocês querem sobreviver aos contra-ataques do inimigo, vocês vão ter que aprender duas coisas. E eu falei da armadura espiritual, peça por peça para eles. E eu falei, vocês vão ter que aprender a usar duas coisas. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, capacete da salvação é a palavra de Deus na tua mente, dia e noite, guardando, vestindo a tua mente. Porque se você não tiver na tua mente, como a própria palavra diz, medita na minha palavra dia e noite, para teres cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Porque se você não fizer o que nela está escrito, você estará dando brechas para o teu inimigo te atingir. E aqui Deus está falando aqui, vocês terão de usar essas armas se quiserem sobreviver. Para sobreviver às emboscadas do diabo. E aí ele diz, não se trata de um jogo com amigos no final de semana, queridos. Uma linguagem bem clara aqui, para você entender. Não se trata de um jogo de amigos no final de semana. Uma diversão esquecida em poucas horas, que você esquece em poucas horas. A palavra de Deus tem que estar viva na tua mente. Você não pode ser algo que você trata com superficialidade. Você tem que entender isso, senão você vai ser derrotado. Senão você não vence e você não vai levar essa mesma vitória para aqueles que estão perto de você. Vocês terão de usá-las. Não se trata de um jogo no final de semana com os amigos. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. É um estado de guerra, é uma luta entre a vida e a morte todos os dias, intensamente, diz aí a Bíblia. Tem gente que acha que ser crente é um mar de rosa, queridos. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a nova vida em Cristo. Amém? Sim ou não? E a melhor vida que nós podemos ter é essa. Não ache aqui que eu estou trazendo uma palavra para te assustar, não, filho. É a tua vida que está em jogo. É a sua vida que está em jogo. E você acha que o mundo espiritual não é tudo isso? Você está enganado. Porque o mundo espiritual é muito mais do que nós estamos falando aqui. É muito mais real.
Hoje, inclusive, eu vi o testemunho de uma irmã. Achei interessante esse testemunho e vou trazer aqui para vocês. E ela estava contando que ela vem evangelizando uma certa pessoa já tem um tempo. E essa pessoa muito resistente, muito resistente. E aí um dos dias que ela estava lá, foi lá evangelizar, essa pessoa tinha preparado um presente para dar para ela. Pelo que eu entendi lá, essa pessoa mexia com costura. E ela tinha feito alguma coisa lá para dar, deu de presente para ela. E ela levou, foi para casa, levou o presente, colocou em cima do criado mudo, assim, na beira da cama aqui. E aí o esposo dela estava no culto, ligou para ela dizendo assim, ó, terminou o culto aqui, mas nós resolvemos fazer uma vigília, vamos ficar até mais tarde orando. E aí ela adormeceu. Quando ela adormeceu, de repente, ela sentiu um pé empurrando assim no pescoço dela, assim, sufocando, que ela estava quase morrendo. Sufocada, aquele pé empurrando aqui assim, e ela presa. E aí ela conseguiu, com muito custo, ela disse, sangue de Jesus tem poder. E quando ela disse, sangue de Jesus tem poder, aquele pé voou no pescoço dela. E nesse mesmo instante, ela levantou, começou a orar dentro da casa, pegou o óleo ungido, começou a orar dentro de casa. Diz ela que ficou toda arrepiada orando, e de repente ela chegou no local, não me lembro se era a sala ou era a porta da cozinha, que era de vidro, e estava, o cachorro dela estava lá, latindo muito. E o cachorro estava de costa para a porta, eu olhando, parecia para o nada. E ela abriu a porta para ir ungir o cachorro e algumas coisas ali fora. E quando ela começou a andar, ela saiu para fora, o cachorro deu um passo. Ela deu mais um passo, o cachorro deu mais um passo. E de repente, quando ela olhou, o cachorro olhando sempre para cima. Quando ela olhou, estava logo na frente, estava uma pessoa, mais ou menos 1 metro de altura, flutuando assim. Com uma roupa toda, um vestido todo esfarrapado. E ela estendeu as mãos naquela hora e repreendeu, expulsou e mandou, saia daqui agora, em nome de Jesus. Se você visse um negócio desse, o que você faria? O sangue de Jesus tem poder, né? Você está rindo, mas isso é verdade, queridos. Eu vi hoje de manhã esse testemunho. E aí, escute aqui, ó. Ela repreendeu, aquilo voou, sumiu, desapareceu. E ela voltou para dentro de casa e ela começou a perguntar, Espírito Santo, o que aconteceu? Por que isso está aqui? O que está acontecendo? Onde está a brecha para isso chegar aqui dentro de casa? E aí o Espírito Santo falou, aquele presente que você recebeu hoje, ele veio preparado, um ponto de contato. Eu estou contando isso aqui para você entender que o mundo espiritual é real, queridos, verdadeiro. Alguns dias atrás, cadê meu cunhado? Está bem ali o meu cunhado. Eu vou contar aqui, não sei nem se eu deveria. Vou expor aqui a minha irmã. A minha irmã é professora aqui no colégio SESI, né? No SESI. Semana passada, tinha um aluno lá que estava meio esquisito, negócio complicado, isolado no canto lá. E quando chamaram, acho que a minha irmã, não sei, ou outra pessoa chamaram lá. Eu sei que a minha irmã chegou lá. Quando ela chegou lá, o menino estava possesso. E aí a minha irmã olhou assim, esse menino está possesso. Está com as mãos já para trás, tudo enrolado aqui assim. Ou para frente assim, não sei. Os olhos virados uma vez.
Espiritual, queridos. Ah, chama o psicólogo, chama não sei o quê. Ele está possesso. E aí minha irmã botou a mão no peito dele e repreendeu. E mandou embora. E quando mandou embora, o menino voltou ao normal. Disse, o que aconteceu, tia? Onde que eu estava? O que estava acontecendo? Dentro do colégio, queridos. O mundo espiritual é verdadeiro, é real. E você precisa entender isso. Aqui o Senhor Jesus está dizendo aqui que vai ser, é uma guerra, queridos. Nós não podemos levar isso da brincadeira, como um jogo de futebol, alguma coisa no final de semana, porque é um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. E ele diz aqui, estejam preparados. Você está ouvindo? Estejam preparados. Estar preparados, queridos, é estar pronto para cada momento, cada instante. Nós não podemos viver a vida aqui, eu vou viver minha vida aqui, só me posiciono na hora que alguma coisa negativa acontecer. Não, queridos, nós estamos no meio de uma guerra contínua. Você tem que estar posicionado o tempo todo. O tempo todo, como esse jovem de 29 anos aí, David Bryan, nós estamos contando aqui a história dele, não falei nada da vida dele ainda aqui. Eu sugiro você pesquisar e ler para você ver quem foi ele. A guerra que esse menino viveu. E por que 4 anos de ministério só foi suficiente para incendiar tantos grandes homens, que alguns deles eu citei o nome aqui, queridos, que se tornaram grandes chamas, que incendiaram uma geração inteira. Olha o John Wesley. Quantas igrejas wesleyanas e metodistas você conhece só aqui no Brasil, queridos? Mas não é só no Brasil. John Wesley se tornou uma tocha acesa para as nações da terra. E o mundo inteiro tem igrejas, tem gente que nasceu de novo pela vida desse homem. Foi incendiado pelo ministério desse jovem, pela vida dedicada de guerra, de batalha que esse jovem viveu. Mas se você não quiser ser inspirado por alguém como esse jovem, queridos, seja inspirado pelo que Deus está falando através do apóstolo Paulo nessa palavra, que se tornou também um guerreiro, um homem de Deus, que deu a sua vida, que foi morto na guilhotina, perdeu a cabeça na guilhotina lá em Roma, por causa do evangelho, não nos retrocedeu. Estejam preparados, diz o Senhor, vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que o fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Deus está dizendo aqui, olha, eu não quero que vocês sejam aqueles que vão ser derrotados. Eu quero que vocês sejam aqueles que lutam, que estejam continuamente na luta, e quando vocês terminarem a batalha, vocês ainda estejam de pé. Ainda estejam de pé. Glória a Jesus. A descrição do soldado cristão dada por Paulo nesse texto, queridos, no capítulo 6 aí de Efésios, é compacta, é abrangente. O soldado é retratado aqui como se estivesse sempre em conflitos e lutas. Períodos de prosperidade, de adversidade, de luz, de trevas, de vitória e derrota. O que eu quero que você entenda aqui, queridos? Que você precisa estar preparado, posicionado, seja quando o período é bom, ou seja quando o período é ruim. Seja quando o período é bom. Por que quando o período é bom? Porque quando o período é bom, você precisa estar posicionado para manter aquilo que é bom. Mas quando vier a guerra, você precisa estar posicionado para você vencer aquela batalha e manter de novo aquilo que é bom na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, na sua saúde. Queridos, não se renda para a doença, queridos. Mude a sua linguagem. Eu tenho vivido, irmãos, dias de guerra na minha saúde. Mas eu tenho
Vigiado, porque o tema da palavra aqui é o quê? O poder da oração e da vigilância. Eu tenho vigiado para não abrir a minha boca para estar falando nada negativo, queridos. E é outra guerra, porque a gente tem uma mania de estar falando das doenças como se elas fossem algo. E as nossas palavras têm poder de vida e de morte. Não aceite a doença, não aceite, se posicione, querido, se posicione. Esses dias agora, essas 2 últimas semanas, foi uma batalha da minha vida, queridos, de dor. A Maricele dizia assim, vai no médico, vai tomar remédio, toma um analgésico. Eu só ouvia aqui, repreendia. E de novo eu continuava na batalha para que a dor fosse embora, para que saísse. Eu não aceito dor. A minha Bíblia, a minha palavra, queridos, a Bíblia que eu tenho aqui, que Deus está dizendo para mim que eu tenho que usar as armas que eu tenho. Ela está dizendo, Isaías 53, que Jesus levou sobre si todas as minhas dores. Todas, não sobra nenhuma. E se eu não me posicionar, queridos, eu vou ser derrotado pela dor e a doença vai permanecer em mim. E eu tenho me posicionado e eu digo, eu não aceito. Eu estou curado, eu estou livre, eu estou curado. E a minha declaração é essa. E sabe o que acontece, queridos? A dor vem, mas ela vai embora também. E ela volta de novo, às vezes com intensidade, e ela vai embora de novo, porque eu me posiciono. É um peso, é uma tontura, é um negócio terrível. Taquicardia, queridos, que nunca mais tinha me dado. Essas 2 semanas aí, teve dias que eu estava tremendo, assim, parece Toyota velha em Ponto Morto. Nós precisamos nos posicionar, queridos. Nos posicionar. Ah, mas o médico deu um diagnóstico. Dane-se o diagnóstico do médico, queridos. Eu não estou dizendo que você não tem que ir no médico. E também não estou dizendo que você não tem que fazer o tratamento, fazer as orientações do médico. Faça as orientações do médico, mas também faça. Se posicione. Se posicione, porque daqui a pouco o diagnóstico do médico vai embora. Eu já contei para vocês aqui o diagnóstico dos exames que eu fiz o ano passado. Eu fui no médico, o médico passou um monte de coisa para mim fazer, remédio. Tomei uma injeção que quase me mata. Fiquei 10 dias chorando de dor, queridos, por causa daquela injeção, do efeito colateral dela. Um problema já entrando no último estágio para osteoporose. E ele disse, isso daqui é para tentar paralisar a doença. Eu tomei aquela injeção, comecei a fazer a reposição de cálcio. A academia que ele mandou fazer, até hoje eu não fiz, fui um dia somente. Eu confesso que o ambiente da academia não é um ambiente que eu gosto. Não é puxar peso não, queridos. Puxar peso eu gosto. Eu não gosto do ambiente da academia. Não gosto. O ambiente da academia é um problema muito maior para a minha alma, para a minha carne, do que puxar peso. Eu fui um dia só. E depois comecei a orar. Inclusive parei de tomar o cálcio. Em maio tinha que voltar desse ano, tinha que voltar no médico. Fazer tudo de novo, os exames. E quando eu fiz o exame, voltei lá com o médico, e ele olhou os resultados dos exames, ele olhou. Inclusive eu ouvi ele falar algo assim, eu nunca vi acontecer o que aconteceu com você. Porque eu já vi a doença parar, mas retroceder, voltar para trás, eu nunca vi. E aí eu falei para ele assim, pois é, você me deu 3 comandos, 3 coisas que eu tinha que fazer. Essa injeção aí, que eu não estou afim de tomar outra não. Essa injeção, reposição de cálcio e puxar ferro na academia. Pois é.
Mas eu acrescentei mais uma que você não me falou. Aí ele olhou assim e disse, o que foi que você colocou? Eu digo, eu acrescentei a oração, você não colocou isso daqui, mas eu coloquei. Aí ele diz, a oração na verdade tem que ser a primeira. E sabe de uma coisa, queridos? Não precisei mais tomar a injeção. Na hora eu não falei para ele que eu não estava tomando mais o cálcio, que já tinha parado lá. Desde dezembro tinha parado. E não fiz academia. E a doença voltou para trás. A oração tem poder ou não tem, queridos? O tema de hoje é o poder da oração e da vigilância. Vigiar. Vigiar é você vigiar a verdade daquela palavra revelada, porque é só quando você vigia a palavra na sua boca, na sua mente, no seu coração, para que o teu comportamento seja alinhado com ela. É aí, queridos, que ela é o poder de Deus. É aí que ela é a espada que vai cortar o mal pela raiz. Então, Paulo descreve nesse texto aqui o soldado cristão. Como um soldado que vai viver em guerras, em conflitos contínuos. Sejam eles os períodos bons ou ruins. Esse soldado deve estar a postos em todos os períodos de sua vida em oração. Seja nos períodos bons, seja nos ruins. A oração deve ser adicionada à couraça, a estrutura espiritual da armadura, queridos. A oração tem que ser adicionada. Porque, aliás, é através da oração que você faz a batalha. Não é só colocar as peças da armadura aqui que está feita a batalha. Não! A batalha é a oração. É quando você abre a boca para orar que você faz a batalha. É quando eu digo para a doença, eu não te aceito. Você está aqui, você está me perturbando, você está vindo aqui, mas eu não te aceito e eu não vou tomar remédio. Oh, meu Deus. Depois que eu fiz aquele evento lá aquele evento que fiquei 4 dias mergulhado aí, eu tomei algumas decisões a mesma. Uma delas foi criar vergonha na cara e começar a caminhar. Porque eu já estava numa situação, queridos, e eu quero inclusive dizer para você aqui, não espere chegar aos 60 para você ir fazer alguma coisa. Porque a partir dos 45, você já começa a perder massa muscular. É ou não é? Que tem um fisioterapeuta aqui. E se você deixar chegar aos 60, 70, daqui a pouco você não está conseguindo nem levantar mais. Você perde as forças. E eu tenho um vizinho lá em casa, mora lá no condomínio. Ele já está, não sei quantos anos ele tem. Inclusive é de Santarém ele. E ele está lá, ele mora sozinho, o filho dele mora em Ariquemes e ele mora aqui. Mora lá. Vem quando ele está lá no portão pedindo carona para a gente, e a gente leva ele para onde ele quer, ajuda ele. Mas eu tenho visto ele caminhar lá de manhã cedo. Toda manhã eu estou orando lá, de manhã na nossa sala de oração, ele já está caminhando. Mas eu vejo ele caminhando, um dia desse eu falei para a Maricélia, eu não quero chegar nesse nível aí. Porque eu vejo ele caminhando, ele caminha assim, ó. Você já viu alguém caminhando assim? Hein? Alguém já viu assim? É novo ou é velho que caminha assim? E por que está caminhando assim? Porque deixou passar do tempo para estar fazendo alguma coisa. E hoje ele está assim, caminhando tipo assim. Eu não quero chegar a esse tempo não, queridos. Há uns meses atrás, eu me ajoelhei aqui nesse altar aqui, para orar no domingo de manhã, quando chegou na hora de levantar, quase eu não consegui levantar. Sabe por quê? Porque eu não tinha forças para levantar. Como que um soldado vai vencer batalhas, se ele está fisicamente... O Júlio que é militar.
É, Júlio? Civil. Ele não gosta, né, que chame de militar, né? Civil. Ele é civil. Quando eu falo militar, eu generalizo todas as polícias, né? Mas ele é civil. Mas ele é civil. Para quem não sabia, né, agora já sabe. Mas não fale para ninguém, viu? Mas todas as classes de militar, de civis ou de policiais, todos têm que passar por testes rigorosos de físico. Você imagina um soldado ter que correr atrás de um bandido, queridos, e ele não tem força, não tem resistência, não tem físico para isso. O que vai dar? Imagina você pegar aí uma meia dúzia de demônios para você ter que expulsar na vida das pessoas. Porque se você ainda não pegou, um dia você vai pegar, em nome de Jesus. Você vai pegar essa tarefazinha aí. O pastor não vai estar perto de você não, viu, filho? Vai manifestar. Eu lembro o Gilmar aqui, quando está bem novinho na fé aqui, ó. Era lá pro rumo da... Até não sei se não era lá na casa do Edson. Era lá para aquele rumo da casa do Edson. Não estou dizendo que era o Edson, não, viu? Não peça coisa, mesmo. Não imagine coisa, pare com isso. Mas eu lembro o Gilmar, era novo na fé. E aí tinha um discípulo dele lá na região alguém que ele estava trabalhando lá, que o camarada era o tempo todo possesso. E um dia ele ligou para mim, não sei que horas era. Não me lembro. Tu lembra disso? Tu vai lembrar sim, na hora que eu concluí. Ele ligou para mim. Estava lá com um BO lá, com um demônio lá. E aí eu falei para ele assim, eu não vou não. Não vou não, você já está aí. Se vire. Não me lembro se foi dessa vez que eu orei por telefone e aí o cabra foi embora. Nem lembro se foi com você. Mas eu lembro dessa vez que você me ligou, eu falei, não, você está aí, se vira aí que você vai expulsar e o bicho vai sair. Eu acho que foi a primeira vez que ele expulsou um demônio na vida dele. E você também vai passar por essa experiência. E você vai ver, queridos, que você precisa estar forte no Senhor para esse tipo de coisa. E você vai exercer uma autoridade que você nem sabe que você tem. Como essa que é minha irmã lá no colégio, quando ela botou a mão, ela chegou impressionada contando para o Afonso. Rapaz, nem te conto. Eu dei o comando e o demônio foi embora. É bem assim mesmo, queridos. O soldado, caso queira lutar para vencer, deve orar muito, diga muito. Muito. Apenas por esses meios estará capacitado para vencer seus inimigos. Quais meios? Orar, meditar na palavra e a armadura espiritual. Orar muito. Orar muito, diga orar muito. O diabo e seus muitos emissários sairão, fugirão. A Bíblia diz aqui, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Essa é a direção de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. É direção. Deus está dando uma direção. Essa atitude cobre todos os períodos, sejam eles bons ou ruins, e abrange todas as formas de oração. Os soldados cristãos, ao lutar a boa batalha da fé, não só se tornam vencedores, como também encontram um lugar de descanso para a restauração contínua.
Quanto mais você ora, quanto mais você faz batalha, mais você está no lugar de descanso. É ou não é? Ah, eu estou cansado. Está cansado porque você não ora. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor renovam as suas forças, como a águia renova de tempos em tempos. Ah, eu estou quebrado. Queridos, a trabalhar no encontro, desde quarta até segunda, depois do pós-encontro, você vê. Mas Deus renova as nossas forças. Orar em todas as ocasiões, com toda a oração, é uma declaração nítida da necessidade imperativa de muita oração e de muitas formas de orar. Por aquele que, lutando a boa luta da fé, vencerá no final todos os seus inimigos. Orem no Espírito em todos os momentos, diz aí a Bíblia, nesse texto de Efésios. Em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos, vigilantes e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem também por mim. Olha o que diz aí, é Bíblia, queridos, está escrito. Nunca é demais dizer que a vida do cristão é uma batalha, um conflito intenso, uma disputa perpétua. E a disputa, queridos, o que está em jogo é a minha própria vida e a sua. Uma disputa entre a luz e as trevas, entre Satanás e Deus. É uma batalha acima de tudo travada contra inimigos invisíveis. Por que você precisa entrar em oração e usar a palavra de Deus? Porque o teu inimigo é invisível, você não enxerga ele, você não vê. Essa mulher que eu dei o testemunho aqui, ela viu, ela enxergou. Mas é raro os casos que se vê. Mas eles estão lá. São inimigos invisíveis que estão sempre em alerta, buscando armar, enganar, arruinar a alma dos homens. A vida abundante que nos convida, que nos convidam as Escrituras Sagradas a viver, não é um piquenique ou uma festa. Não se trata de um passatempo ou um passeio. Implica em muito esforço e luta. Exige uma total energia do Espírito, a fim de frustrar o inimigo. E no final, sairemos mais do que vencedores. Não é um mar de rosas e nem uma brincadeira. É guerra do começo ao fim. Desde o dia que você aceitou Jesus até o dia que você partir daqui. É guerra todos os dias, não é uma brincadeira, não é um mar de rosa. Por isso você precisa entrar nessa dimensão, porque no Senhor você vai viver uma vida leve e suave. Quem veio do encontro dizendo aqui que a vida lá veio leve e suave? Me levante a mão, eu quero ver. Eu sei que todos aqui vieram. Até a Maria que não levantou a mão ali, está distraída ali. Né, Maria? Tá vendo, ó? O inimigo está te roubando, minha filha. Por que todos vieram leves de lá, queridos? Porque fizeram uma batalha espiritual lá dentro. E foi batalha? Foi ou não foi? Vocês que foram para o encontro? Foi batalha. Foi guerra. Foi guerra. Vocês não queriam nem ficar lá. Vocês queriam voltar correndo de lá. Assim como teve pelo menos um que veio e foi embora. Não quis ficar. Porque é guerra, mas a gente sai de lá leve, a gente sai livre. O que eu estou ensinando vocês hoje aqui, queridos? Viver essa vida plena que Deus tem oferecido para nós, viver da maneira correta na guerra, na batalha. Você pode viver essa guerra, essa batalha e ser um vencedor contínuo. E viver essa paz de espírito, que Satanás não te domina mais. E ter o prazer de botar o pé na cabeça da serpente, queridos. Porque o lugar do diabo em nossas vidas é debaixo dos nossos pés, está escrito. Então, não é um mar de rosa, nem é uma brincadeira. É guerra do começo ao fim, desde o momento que desembainhamos a espada, até o momento que se desfaz a armadura, ou partimos daqui.
O guerreiro cristão é obrigado a suportar as dificuldades como um bom soldado, sabendo que o fardo do Senhor é leve, o jugo dele é suave, e nele somos mais do que vencedores, como está escrito. Você não foi feito por Deus para ser derrotado. Você foi feito por Deus para ser vencedor. E antes de nós orarmos aqui rapidamente, queridos, eu quero mostrar algo aqui ainda mais de David Brainerd. Olha só aqui, ó. Quero pegar alguns textos aqui do diário de David Brainerd. O diário do David Brainerd, na página 280 do diário dele. Está escrito assim, ó. Passei quase o dia inteiro em oração sem cessar. Eu estou falando aqui do estilo de vida desse homem, desse jovem. Passei quase o dia inteiro em oração sem cessar. Bendito seja Deus, tive muita liberdade. 5 ou 6 vezes no dia em oração e louvor. E senti uma grande preocupação em meu espírito pela salvação daquelas almas preciosas e a ampliação do reino de Deus. Do Redentor é dentre eles. De quem ele estava falando aqui, queridos? Daqueles índios. Quase o dia inteiro em oração sem cessar. Olha outro texto do diário dele aqui, ó. Aliás, esse aqui foi no dia do aniversário dele. No dia do teu aniversário, o que você quer fazer, queridos? Você quer o quê? Festa, não é isso? Quer ser celebrado. Ai, daquele que não lembrar do seu aniversário, né? Olha aqui esse camarada aqui, no dia do aniversário dele, no meio da selva, indo para uma tribo indígena. Ele faz isso aqui, ó. Separei esse dia do aniversário dele. Isso está na página 205 do diário dele. Separei esse dia para jejuar e orar, para prostrar a minha alma diante de Deus, para a doação da graça divina, especialmente para que todas as minhas aflições espirituais e angústias interiores sejam santificadas em minha alma. Minha alma sentia dor ao pensar em minha esterilidade e mortalidade que tenho vivido tão pouco para a glória do Deus eterno. Passei o dia sozinho na floresta e lá derramei a minha queixa a Deus. Oh, que Deus me permita viver para a sua glória no futuro. Meu Deus. No meio da selva, dedicando a vida dele, por causa de tribos indígenas, e ele ainda se sentindo nada. Angustiado porque achava ainda que a sua alma era seca e estéril, que não estava produzindo nada. E às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, e nós? Que estamos aqui, no conforto das nossas casas, no conforto da igreja, com ar-condicionado, sentado aqui tranquilo, não tem sol, não tem calor, não tem mosquito para estar perturbando, não tem chuva, aqui dentro não tem chuva. E a gente arruma tanta desculpa para não fazer nada para Deus. Nem mesmo a nossa casa, queridos. Nem mesmo os nossos filhos. Eu já contei aqui o testemunho, numa das quartas-feiras, o que Deus fez na vida do meu filho Daniel. E fez na minha vida também. Porque não era só o Daniel, o problema, na verdade, era eu. Daniel, nesse exato momento, está numa célula. Há 3 semanas atrás, o Daniel não queria nem ouvir falar de Deus, queridos. Ele está numa célula, congregando numa célula. Mandei uma mensagem, hoje tinha até esquecido da célula, mandei uma mensagem, filho, pega a mamãe lá para eu poder ir mais cedo para orar. Eu queria vir tirar mais 1 hora de oração antes do culto. Ele mandou uma mensagem, pai, hoje é minha célula. E aí ele até falou assim, eu acho que eu vou pedir para me tirarem da lista lá, para não me ligarem mais. Eu falei, não faça isso. Eu prefiro ficar sem orar 1 hora antes do culto, do que você faltar na célula.
Mas sabe por que hoje ele está numa célula, queridos? Sabe por que hoje ele está todos os dias, todas as noites, o Daniel entra no meu quarto e diz: boa noite, pai. Ele não fazia isso. Boa noite, pai. Vem lá comigo para me dar um abraço, eu libero a bênção sobre ele, oro sobre ele. Ele vai dormir. Todos os dias, 10 horas da noite, ele desperta o relógio e ele vai dormir. Todas as manhãs ele acorda às 5 da manhã. E vai fazer todas as atividades dele, inclusive as espirituais. Antes de sair do trabalho, ele não fazia isso, queridos. Quantas vezes eu fui levar o Daniel para o trabalho, nem sequer ele conversava comigo. E o Daniel hoje, antes de sair para o trabalho, ele vem comigo novamente. Estou indo já, pai. A gente se abraça. E eu libero a oração sobre ele, sobre a vida da Maricela no dia que ela está indo junto no trabalho. Hoje foi um desses dias de plantão. O Daniel é outra pessoa, por quê? Porque eu comecei a entrar na guerra desde o dia que o Daniel falou um monte de coisa para mim, alguns meses atrás, queridos, dizendo: eu não tenho pai, eu não tenho pai nem pastor, o Senhor foi pai de todo mundo, menos de mim. O Senhor foi pastor de todo mundo, menos de mim. Queridos, eu vi isso do meu próprio filho, queridos, que eu investi a vida inteira na vida dele. Mas falhei sim, porque eu dei muito mais atenção para vocês e para tantos outros que nem estão mais hoje no nosso meio. Gente que eu investi, que eu dediquei minha vida, que nem hoje sequer estão aqui. E ele tinha razão no que ele falou. Foi muito duro ouvir isso do meu filho. E eu comecei a orar, eu mudei minha oração, e eu comecei a orar dizendo: Deus, leva o Daniel a ter uma experiência com o Senhor. E sabe de uma coisa, queridos? Eu entendo que você só muda, nós só mudamos o dia que nós temos uma experiência com Deus. E eu comecei a orar, minha oração sempre foi essa: Deus, leva o Daniel a ter uma experiência com o Senhor. Eu não quero que eu seja uma voz para ele seguir aqui, porque não vai dar certo mais. Ele está machucado, ele está ferido. Então eu preciso que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, se revele ao Daniel e ele tenha a sua experiência com o Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu, queridos. Num dos momentos lá desse encontro que nós estávamos, e que fomos colocados frente a frente, um com o outro. Olho no olho, sem piscar, olhando na alma lá dentro. O Daniel engasgava, ficou vermelho, vinha até aqui o sangue no pescoço dele, e ele não conseguia falar, e ele tentava, e ele fungava igual vaca brava, boi bravo. Eu lembro de uma vaca que a minha avó tinha há uns anos atrás, uma vaca zebu, que era terrível, ela fungava. E o Daniel ficou exatamente assim, queridos, eu olhando para ele olhando para mim, as lágrimas derramando, e ele olhando, e ele via aquela coisa, engrossou o pescoço dele aqui, e ele queria falar, e ele não conseguia falar. E a gente se derramando em lágrimas, até que de repente ele conseguiu falar, e ele disse: meu pai, o Senhor não é aquilo que eu falei para o Senhor naquele dia. O Senhor é o meu modelo, o Senhor é meu exemplo. Se eu estou aqui hoje é porque o Senhor é o que o Senhor é, eu lhe admiro. O Senhor é homem de Deus, o Senhor é homem que, diferente de todo homem que eu conheço, que se diz homem de Deus. E chorava, e eu também chorava, e a gente gritava, urrava de choro, queridos. Deus curando a alma dele e a minha junto. A oração tem poder, eu quero dizer para você hoje aqui, a oração tem poder, e vigiar a palavra de Deus na tua mente, teu coração, tem poder junto, queridos. E se você viver isso, Satanás não vai prevalecer, e você precisa viver isso. Eu sou duro, eu sou não sei o quê. Meu filho, se renda, porque os teus filhos estão padecendo. E talvez eles vão para o inferno se você não fizer alguma coisa.
seu marido. Ah, não tem jeito, pastor. Tudo tem jeito, meu filho, tudo. Tudo tem jeito, tudo tem jeito. Não tem nada impossível para Deus. Só precisa você entrar nessa guerra para valer. Só precisa você entrar nessa batalha, se posicionar. Ser um guerreiro verdadeiro de oração, na batalha, acreditando, sendo uma boca profética, liberando palavra de vida. Sabe o que é profecia, queridos? Liberar uma palavra de acordo com aquilo que eu quero que aconteça lá na frente. Para o meu futuro. Olhe para o seu marido, para os seus filhos, diga: você será um homem de Deus, você será um pastor, você vai ser um adorador, você vai se render. Declare isso. Amém? Fique de pé, vamos orar.